Olá pessoal, mais uma incrível aula sobre Google Earth Pro. Vamos hoje entender um pouco mais sobre as ferramentas de medida. Vemos aqui na tela, carregando a informação, a ferramenta de medida está aqui acima, quando você clica nela, de régua. Ela é chamada de régua na tradução em português. São inúmeras opções nessa versão Pro que ajudam bastante no trabalho de mapeamento e também de categorização de alguns dados, né? Vamos pegar uns exemplos e explicar um a um e as diferentes aplicações. Inicialmente, vamos entender que nós temos 6 categorias de medição: linha, caminho, polígono, círculo, o caminho em 3D e o polígono em 3D, que são muito interessantes. Então, vamos entender como é que funciona cada um deles e as diferentes aplicações. Vamos para a nossa área de estudo aqui e entender melhor as aplicações que podemos fazer. Passo 1, vamos começar com o caminho e entender melhor de que maneira esse caminho pode ser útil para nós. Vamos lá. O caminho, ele vai ter uma função de segmento de reta. Então, quando você vai trabalhar com linha ou caminho, é importante você saber essa diferença. Linha, ele vai, como a própria definição diz, ele vai medir somente 2 pontos. Então, quando você vem em caminho, ou em linha, desculpe, você vai clicar em um e clica em 2 e ele vai parar ali. Você não consegue fazer mais nenhum outro tipo de medição. Aqui você pode alterar a dimensão para metros e aqui ele faz essa mensuração e fica fixo. Ele não cria nenhum vetor e aplicou-se. Um outro ponto importante é com relação às outras informações que ele fornece. Essa informação chamada título. Na verdade, a tradução ficou um pouco incoerente para o português. Aqui nada mais é que o nosso chamado azimuth, pessoal. Se vocês observarem, traçado um ponto aqui, olhem o giro. À medida que você sai do norte, que é aqui para cima, a gente está comparando aqui, você girando para a direita, você está lendo o azimuth desse segmento. Então, você pode trabalhar dentro do Google Earth leitura de azimuth de fachada, tão importante quando você vai fazer estudos relacionados a conforto ambiental, entender a questão da insolação, como é que vai acontecer essa insolação. Então, você pode trabalhar com o próprio Google Earth para entender esse azimuth de fachada, sem precisar recorrer a elementos muito complexos ou ter que ir até o AutoCAD e rastrear esse tipo de informação. Então, por aqui, nós podemos já deixar o azimuth. Então, se nós temos nosso lote aqui, se eu quero saber o azimuth da fachada dele, nada mais é que o quê? Lembrar que é 90 graus aqui. Ó. Então, eu sei que o azimuth dessa fachada é de 204 graus aproximadamente, tomando aproximadamente 90 graus aqui. Então, já é uma informação prática que você tem pelo próprio Google Earth. Não somente a dimensão, mas também o azimuth daquele segmento que pode ser aplicado. Como eu tinha explicado anteriormente, aí vem o caminho. Por isso que é fácil confundir às vezes. Já o caminho, ele são vários pontos. O caminho é quando você tem uma rota a ser seguida. Por exemplo, se você tem um ponto mais longo do que o outro, vamos supor, criei aqui e quero seguir essa pequena trilha de areia. Você clica e ele vai guardando a sequência de pontos que está sendo criada. Aquela informação, ela vai sendo acumulativa. Você vai acumulando e chegou na praia, por exemplo. Então, você já sabe completamente qual vai ser o segmento. E um recurso interessantíssimo é que quando você usa a dimensão régua por caminho, ele já não vai dar o azimuth, mas ele te dá a opção de entender o que a gente chama de perfil de elevação. Nós vimos naquela outra aula sobre topografia. O perfil de elevação, quando você clica aqui, ele vai carregar todo considerando a topografia daquele local, qual é o comportamento da Terra ali, da movimentação de terra. Então, pegando aquela minha sequência, eu consigo perceber o caminho, qual vai ser a movimentação, como é que está essa questão da topografia naquele ponto. Então, isso é um ponto muito positivo dentro do caminho que você pode fazer. E outro ponto é a opção de salvar, porque como o caminho ele vira uma linha em si, você pode vir e pedir para ele salvar esse segmento, e ao salvá-lo ele vai criar como um elemento aqui ao lado, vai criar aqui ao lado, dentro das nossas
carregadas, nossas variáveis carregadas, você pode criar uma medida do caminho. Você insere, você pode mudar até cor, trabalhar a questão da espessura. Se você quiser mudar aqui, por exemplo, quero trabalhar com outro tipo de cor e um segmento mais espesso, então você já consegue trabalhar. Questão de altitude, e nós já vimos em outros. E as medidas estão aqui. Então você pode criar isso e ele já fica registrado aqui ao lado. Já fica como um que a gente chama de lugar temporário. Cria essa relação e eu posso já deixar isso salvo para o meu uso. Além disso, do caminho, nós temos o polígono. E aí o polígono fecha uma opção muito interessante, que é quando você tem que fazer essa medida em termos de área. Então, você pode calcular uma área que você tem interesse. Vamos supor, por exemplo, queremos saber qual é a área dessa clareira. Você clica e vai construindo esse polígono dentro do próprio Google Earth, sem precisar construir o polígono lá. Nós já tínhamos visto quando você faz construção de polígono. Então, está aqui, crio da mesma maneira. Por eu estar criando um polígono, ele dá a opção de salvar. E ele vai salvar isso como um dos seus elementos ali como temporário. Você pode fixar ou não. Então, aqui a gente já consegue ver todas essas ferramentas que nós chamamos de básicas. Linha, caminho e polígono. Uma inovação ainda em 2D é o círculo, que veio a ajudar bastante, principalmente quando a gente precisa fazer estudos de impacto de vizinhança. O pessoal da arquitetura que trabalha com impacto de vizinhança pode trabalhar aqui, ó. Você pode clicar dentro do ponto em que você tem interesse, você sempre vai criar o ponto de centro, o raio, e a partir dali você move o seu cursor até a distância que você precisa. O interessantíssimo é que você tem o raio, a área abrangida e a circunferência. Por que isso? Muitas vezes você quer entender, por exemplo, qual vai ser a área em metros quadrados dessa clareira se você tem um círculo concêntrico ou circunscrito aqui. E o raio que está afetando. Eu tenho que fazer um estudo com um raio de 100 metros. Então, você já consegue mover e ter uma noção aqui. Tenho que fazer um estudo em que eu compreendo uma área de 40 mil metros quadrados. Então, você move aqui, ó, independente do raio, você já vai encontrar 40 mil metros quadrados. Quero fazer esse controle aqui, Felipe, das dimensões. Infelizmente, aqui ele não dá essa opção. Mas uma opção legal é quando você cria um caminho e você já deixa ali a distância controlada, né? Eu sei que eu vou ter que andar tantos metros, então o círculo iria só para complementar. Você pode cruzar as duas informações. Então aqui, ó, o legal, fiz isso, defini ali meu raio de 200 metros, por exemplo, de abrangência, aproximadamente aqui. O cursor não é difícil de manter seguro. Cliquei, aí ele me dá a opção de salvar. Você já pode salvar um polígono do tipo círculo e usar dentro do seu estudo. Vamos aqui salvar. Ele já cria cor, já dá toda essa situação que nós já vimos anteriormente. Então, fica bem aplicado. Se você quiser visualizar, colocar outro tipo de cor aqui, vamos colocar um amarelo aqui. E beleza, já fica fixo ali. Eu já sei qual é a minha área de estudo e a área de influência que eu devo analisar. É isso por hoje, pessoal. Próxima aula a gente vê as outras ferramentas avançadas, que é a relação com o 3D. Valeu!